quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. Boa noite, Sueli. Boa noite, Natália Matos Ramos. Boa noite, pessoal, chegando aí para a nossa live de domingo. Muito bom, Fabinho, Samanta chegando aí. Muito bom. Muito bom. Pessoal, marcou esse horário, né, pra gente estar junto. Muito bom aqui. Tem gente, a Ana não tá conseguindo entrar aí não, pena. Mas a gente vai deixar depois salvo aí o link do YouTube. E aí você pode assistir a palavra depois, tá bom? Tá joia? O pessoal tá chegando aí. A Ana Laura. Tem um pessoal aí que é fiel, né? Pessoal fiel aí. Não perde uma live. Nenhuma live. Top. O Anderson, Camila chegando aí. Show de bola. Muito bom. A gente vai ter mais um momento muito bom hoje. Muito legal. A gente quer realmente que Deus abençoe a sua vida, né, de uma forma muito poderosa, através da palavra dele. A gente precisa conhecer, né, os planos dele para a gente poder crescer nele, crescer com ele, crescer para ele. Tem muitas conquistas que Deus quer, né, nos dar, muita coisa que ele quer nos dar. Os nossos sonhos, né, muitos deles, não são todos eles, lógico, mas muitos desses sonhos são plantados no nosso coração por ele. Ele quer que a gente conquiste esses sonhos, né? Tia Aninha parece que conseguiu entrar aí. Muito bom, muito bom. Luciana Coutinho chegando aí. Manda um abraço aí para Dona Ionete, pro irmão Zé Roberto, pro Beto. O pessoal vai chegando, né? Vai chegando. A live é boa por causa disso, né? As pessoas entram na hora que quer e pode sair também na hora que quiser. Ninguém vai ficar com raiva, ninguém vai ficar reparando, ninguém vai ficar dizendo que a pessoa saiu, que a pessoa não entrou, né? Mas é muito bom usar essa ferramenta aqui. Está sendo bem legal. A gente está alcançando pessoas, a gente está se aproximando de pessoas, conhecendo pessoas através dessas lives. Tem sido muito legal, né? Muito bom. Então, a gente quer hoje trazer uma palavra assim, para você refletir, para você poder entender melhor, né, o seu propósito de vida, entender melhor o seu relacionamento com Deus, entender melhor sobre a sua fé, entender melhor sobre princípios assim que são a base de tudo, É muito bom
a gente estar bem, né, financeiramente, é muito bom a gente estar bem emocionalmente, é muito bom a gente estar bem fisicamente, né, diante dessa coisa toda que a gente está vivendo, né, e você está aí com saúde, isso é um presente, é uma dádiva, né, de Deus para a sua vida, né? Você que não pegou esse vírus, você que está aí se mantendo, né, sem essa doença, isso é maravilhoso, é para a gente agradecer muito a Deus, né? Mas é muito bom a gente estar bem em todas essas áreas, né? Financeiramente. É interessante que esse tempo, né, se fala tanto em crise, mas tem gente que está crescendo nesse tempo, né? Hoje eu estava reparando, tem uma padaria próxima à minha casa, que em meio a essa crise, o dono da padaria, ele abriu mais uma padaria num bairro próximo aqui, né? Ou seja, enquanto uns estão fechando, outros estão abrindo, né? Então é bom a gente ir buscar, né, alternativas, né? Buscar alternativas. As pessoas tá na hora delas também não ficar só reclamando, tem um jeito, tem uma saída, né? A gente tem que acreditar nisso. As crises, elas acontecem para gerar movimentação, né, na nossa vida, e a gente precisa se movimentar. Se a gente ficar parado, as coisas só pioram, né? Mas é bom, além de estar bem fisicamente, além de estar bem emocionalmente, além de estar bem financeiramente, a gente precisa estar bem no nosso espírito, né, na nossa alma. E para a gente estar bem, né, em relação à nossa alma, nosso espírito, a gente precisa estar pertinho daquele que gerou o Espírito em nós, aquele que é a origem da nossa vida, a origem do nosso espírito, não é? Então, a gente assim, tem que buscar, né, crescer e melhorar em várias áreas da nossa vida, mas é muito importante, né, a gente buscar, né, essa questão espiritual, né, que na verdade engloba tudo, envolve tudo, né? É interessante que eu posso estar bem, se eu estiver bem, eu posso estar bem fisicamente, eu posso estar bem emocionalmente, eu posso estar bem financeiramente, posso estar bem, né? E não estar bem espiritualmente, né? E eu vou sempre sentir que está faltando alguma coisa, mesmo com as minhas conquistas, mesmo com as minhas vitórias nessas áreas, eu vou sentir um vazio, eu vou sentir uma falta de sentido nas coisas, né? Mas quando eu entendo as coisas espirituais, quando eu busco, né, entender as coisas espirituais, aí muda tudo. Aí muda tudo, porque quando eu estou bem com o meu espírito, quando o meu espírito e minha alma estão alinhadas, né, com aquele que gerou ela, com aquele que sustenta todas as coisas, né? Quando meu espírito está alinhado com ele, eu posso estar bem financeiramente, mas eu posso estar mal. Mas eu vou continuar feliz, eu vou continuar realizado, eu vou continuar satisfeito, eu vou continuar animado, eu vou continuar buscando soluções. Se eu estou muito bem alinhado com o Espírito de Deus, e minha saúde não está boa, porque isso aí uma hora também vai acontecer, né? O nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai mesmo deteriorar. Isso é inevitável, ninguém vai ficar jovem para sempre, né? Ninguém. Então mas quando isso acontece e o nosso espírito está alinhado com o Espírito de Deus,
a gente supera tudo, né? A gente fica bem, a gente fica feliz, a gente fica em paz. Então, enfim, tudo depende do nosso relacionamento, tudo depende da nossa, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente vive em relação àquele que nos criou, aquele que gerou o Espírito em nós, né? E é por isso que eu quero ministrar algo no seu coração hoje, né? A minha palavra para você hoje é: Deus quer estar com você. Esse é o propósito de Deus desde o princípio de todas as coisas. E quando esse propósito, né, foi, a gente pode dizer que esse propósito foi quebrado lá no Jardim do Éden, né, quando Adão peca e aí, a partir daquele momento, já não há mais, não existe mais esse convívio, né, esse relacionamento entre o homem e Deus, né? E aí, quando Jesus é enviado pelo Pai para restabelecer esse relacionamento, para restaurar esse relacionamento, Mateus capítulo 1, versículo 13, fala um negócio muito legal, porque diz assim: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Ele será chamado Emanuel. Qual era o propósito de Deus lá no início de tudo? Lá em Gênesis, né, no capítulo 3, vai dizer que Deus andava pelo jardim, e ele não andava só para ver como que as coisas estavam. O propósito, a intenção era andar com Adão, tanto é que ele procura Adão, né? Ele procura, porque eles tinham esse relacionamento, eles tinham esse hábito de andar, né, juntos pelo jardim, de passear pelo jardim. E aí, quando Adão peca e se esconde com Eva, Deus, andando pelo jardim, ele procura por Adão, porque foi para isso que ele criou Adão, para Adão andar com ele, para Adão conviver com ele, relacionar com ele. E aí, quando vem o pecado, e aí cumpre-se a promessa, né, daquele que viria para restaurar, resgatar esse relacionamento, restaurar todas as coisas, salvar a humanidade, que é Jesus. Ele é apresentado, né, como Emanuel, que é Deus conosco. Ou seja, mais uma vez Deus dizendo: olha, o meu propósito original é estar com você. Esse sempre foi, sempre será. Jesus fala assim para os discípulos: olha, lá em João, né, capítulo 14, ele diz: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Por quê? Porque foi, é e sempre será o propósito de Deus. Tudo caminha para se cumprir esse propósito. Deus quer estar com você. Deus quer a sua companhia. Deus quer estar com você mesmo, em tudo, em todas as áreas, em todos os seus sonhos, em todas as suas dificuldades. A gente relaciona muito essa presença de Deus, esse estar com Deus. Deus está comigo, olha, Deus está com você. A gente relaciona isso muito só nos momentos de crise, só nos momentos de dor, né? Quando alguém perde alguém querido, quando alguém está cometido de uma doença grave, aí a gente tem muito disso, né? De falar para a pessoa: olha, Deus está com você. Mas ele não quer estar com você só quando a gente está passando por esses momentos, né? Tem uma outra máxima que a gente fala muito, né? Que ainda que amigos nos abandonem, ainda que a família nos abandone, que todo mundo nos abandone, Deus sempre vai estar com você. Mas a gente liga isso sempre a um momento ruim, sempre a um momento de crise. Enquanto que Deus, ele quer estar com você em todos os momentos.
Ele quer ser o seu pai amoroso, o seu pai provedor, o seu pai que te ajuda, o seu pai que caminha com você, o seu pai que alegra com você, mas em todos os momentos, e que chora com você, mas em todos os momentos. Todos os momentos. E a gente tem, né, a gente herdou isso, né, dessa cultura religiosa de marcar dia, hora e local para estar com ele. Eu vou na igreja, domingo, eu vou lá para buscar a presença de Deus. Tá errado. Tá errado. Ele quer estar com você. Ele quer estar com você aonde você está agora, por exemplo. Aonde você estiver. Não importa a hora, não importa o dia, não importa o lugar, não importa o momento que você está vivendo. Ele quer estar com você, aonde você estiver. Depois que eu entendi isso, eu vou para a igreja, eu vou para as reuniões, eu vou para os cultos. Eu não vou para buscar. Entendeu? Eu vou para festejar essa presença dele na minha vida. Porque ele já está. E o que faz ele vir? O que faz? O que faz eu desfrutar dessa presença de Deus? Lá em Jeremias 29, né, versículo 13, diz assim, olha, busquem, vocês me procurarão e me acharão, se vocês me procurarem de todo o coração. Né? Naquelas versões mais antigas, né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, o que determina essa presença não é aonde você está, mas a decisão no seu coração de preparar o ambiente, né, na sua vida para que ele venha e ele se sinta à vontade, né? Isso que a gente tem aprendido aí, né? O que é ser igreja? Ser igreja é mudar, é conquistar, né? Conquistar, gerar mais cidadãos para Deus, né? Para o reino dele e mudar a cultura dessas pessoas, preparando o ambiente para ele voltar, para o rei voltar. Então, o que atrai essa presença na minha vida? O que atrai essa presença é eu estar com o meu coração aberto. É eu estar com o meu coração totalmente desejando estar com Ele. Desejando estar com Ele. Então ele não está num lugar. Não é? Ele pode, sim, a presença dele pode estar lá também. Né? Numa reunião, num culto que a gente faça, seja nos nossos lugares de reunião, seja numa casa, na célula, em qualquer lugar, ele pode estar ali. Às vezes as pessoas elas chegam ali nessas reuniões tão tristes, tão desanimadas, e ali elas ouvem uma palavra que abre o coração delas, e porque abriu o coração, de todo o coração, gera a presença. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que não é exclusivamente em algum lugar, em alguma hora, em algum dia. Não é. Ele quer caminhar com você. É muito interessante, me chama muita atenção na palavra, é que Jesus, assim, ele pregou, né, o grande sermão do monte, muito famoso, ele ministrou na sinagoga, né, ele teve momentos assim, de falar à multidão, mas as grandes revelações, presta atenção nisso, as grandes revelações, Deus, né, Jesus, ele revelou essas coisas poderosas, foi numa conversa. Quando você entende, presta atenção nisso, quando você entende que Deus quer estar com você e não depende do dia, nem do lugar, nem da hora para isso acontecer, quando você entende isso,
né? Que você precisa da presença dele. Você não, para você, você não só ouve a voz de Deus. Às vezes a gente vai para uma reunião, volto aqui a dizer, seja num culto, seja numa célula, a gente vai para lá para ouvir a voz de Deus, naquele desejo de ter a presença de Deus, né? De alcançar a presença de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus. Mas olha que interessante, quando você compreende que tem que buscar a Ele de todo o seu coração, você vai ouvir a voz de Deus. Mas muito mais que ouvir, você vai conversar com Deus. É isso que Deus quer. Deus quer conversar. E é interessante porque é numa conversa com Nicodemos, por exemplo, né? Altas horas da noite, talvez os discípulos já tinham até ido dormir, e aí Jesus está ali, né? Num lugar, parecia que era um lugar meio que afastado, porque Nicodemos procura ele meio que escondido também. Mas a Bíblia diz que já era bem noite quando Nicodemos procura Jesus. E Jesus faz uma revelação muito poderosa para Nicodemos numa conversa. Quando ele diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, aquele que nascer da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E ele diz: olha, Nicodemos, para você ter vida eterna, você tem que nascer do Espírito. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. E Jesus revela isso numa conversa. Olha, Nicodemos, se as pessoas são geradas, né? Você, qualquer pessoa gerada, quando nós somos gerados pelas nossas mães, nós somos gerados para uma existência. Mas quando nós somos gerados do Espírito, nós somos gerados para a vida. Nós somos gerados para a vida. Jesus falando isso com Nicodemos, batendo papo com Nicodemos, conversando. Um outro momento muito poderoso é de Jesus com a mulher samaritana. Conversa, são os dois ali batendo papo, conversando. E aí ela pergunta para ele, né, onde que é o lugar para a gente adorar, qual é o lugar certo de adorar, ou em outras palavras hoje, qual que é a religião verdadeira? São a religião judaica ou a religião dos samaritanos? Qual que é a religião verdadeira? E Jesus, ele fala algo que ele não falou para ninguém, nem antes e nem depois. Mas ele falou para aquela mulher numa conversa. Ele disse para ela assim: Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que revelação poderosa que Jesus faz numa conversa. É isso que a gente precisa entender, sabe? É isso que a gente precisa entender. Que eu preciso quebrar essa religiosidade na minha vida, né? Que faz com que eu tenha momentos, né? Aquele momento ali. É lógico, a gente precisa de um momento para buscar Deus, até em grupo. Buscar Deus em grupo, gente, é gostoso demais, sabe? Celebrar essa presença em grupo é gostoso demais. Eu fui uma vez, em 2005, eu fui num culto chamado Culto da Semente. Foi um culto promovido pela Internacional da Graça, o missionário R.R. Soares, lá no Maracanã, no Rio. Estava comemorando 500 anos do primeiro culto, né, que aconteceu no Brasil. O primeiro culto no Brasil tinha acontecido há 500 anos atrás, isso em 2005. E aí ele estava promovendo um evento, né, para relembrar esse tempo, festejar esse tempo, né? Agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos que trouxeram, né, o Evangelho para cá, para o Brasil. E foi assim, Maracanã lotado. Eu nunca fui num jogo no Maracanã. Já fui no Mineirão, já fui em outros estados, mas no Maracanã nunca fui assistir jogo.
E foi a primeira vez que eu estive no Maracanã. Na verdade, primeira e única, depois não voltei mais. Mas ali, naquele... eu acho que na época eram umas 70 mil pessoas, né? O Maracanã já tinha passado por uma reforma, né? Mas aí depois ele passou por outra reforma por causa da Copa, mas ele já tinha sido reformado, já tinha aumentado a capacidade dele. E assim, muito, muito poderoso, assim. E aquele Maracanã lotado, eu lembro que vários cantores, né? Vários cantores ali se apresentaram, André Valadão, Davi Sasser, Ana Paula Valadão, Cris Duran, vários. Mas o que me marcou muito foi a apresentação da Cassiane. A Cassiane, ela pegou o microfone na hora que ela cantou assim: Deus não rejeita a oração. O Maracanã inteiro, umas 70 mil pessoas, um Maracanã inteiro entrou. Oração é alimento. Gente, dali pra frente eu não cantei mais. Eu não conseguia. É muito gostoso. O ser humano, ele se impacta muito quando ele está em multidão. Isso é fato. Isso mexe muito com o nosso emocional, né? Isso gera uma coisa muito gostosa pra gente. Olha, desculpa aí se eu vou até ofender alguém, mas eu estou falando de emoção. É lógico que no ambiente daquele, né, todo mundo buscando ao Senhor, a glória dele vai vir, é diferente. Não é uma comparação. Eu vou fazer uma comparação aqui, mas é algo assim muito louco isso que eu vou dizer, porque se você for no Maracanã, num jogo de decisão do Flamengo, com qualquer time, querido, eu vou te falar a verdade, se você entrar lá e você for de outro time, se você entrar no Maracanã lotado de flamenguista, você dá vontade de ser Flamengo. Por causa que é gostoso isso, né? De você ver todo mundo ali junto, no mesmo propósito, numa única voz, cantando a mesma canção, a mesma música. Isso mexe, é lógico. Estou falando que nessa experiência que eu tive lá no Maracanã, nesse evento lá da Internacional da Graça, foi muito forte. Mas uma coisa me chamou muita atenção também lá. Haviam, lógico, os policiais fazendo, né, ali a segurança do lugar, né? Policiais militares fazendo a segurança do lugar, né? E na verdade duas coisas me chamaram a atenção. Uma, foram dois policiais que passaram, né, na minha frente, assim, a gente sentado, eles estavam bem perto do campo, eles passaram, e um comentou com o outro assim: e aí, o que você acha? Você acha que vai ser mais tranquilo hoje? O que você acha? Aí o outro veio e falou assim: não, cara, hoje é moleza, é culto de crente. Aquilo me chamou a atenção, porque aqueles policiais já tinham trabalhado no Maracanã, por exemplo, numa final do jogo do Flamengo, né? E eles não podiam dar bobeira. Outra coisa interessante lá, que eles assistiram a programação inteira virado para o palco, virado para o campo, sendo que no dia de jogo eles fazem a segurança virado para a arquibancada, né? Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver porque tinha muitos cristãos ali, muitos crentes ali, que naquele dia se comportaram, que naquele dia não xingaram ninguém, não brigaram com ninguém, não jogaram nada em ninguém. Mas aqueles mesmos cristãos que estavam ali, que voltam lá num dia de jogo, eles xingam, eles brigam, eles criam confusão, jogam coisas nas pessoas, porque ele pensa assim: hoje é jogo, hoje não é culto. É muito perigoso esse pensamento da gente limitar
e associar com exclusividade essa presença de Deus aos lugares de reuniões, a dias de reuniões, a horas de reuniões, por conta disso. Porque parece que quando acaba o culto, presta atenção, para algumas pessoas parece que quando o culto acaba, Deus morre. Quando a reunião acaba, Deus deixa de existir. Parece que Deus só existe na reunião. Parece que Deus só se faz presente na reunião. Que Deus só tem soluções para as pessoas nas reuniões. Que Ele só tem cura nas reuniões. Que Ele só tem libertação nas reuniões. Então quando eu saio dali, vou para minha casa sozinho, para qualquer outro lugar, e no outro dia eu vou para o meu trabalho sozinho, parece que Deus não existe. Deus só existe quando eu estou reunido dentro desse contexto, dentro desse ambiente. Então, se eu estou no Maracanã, num ambiente de culto, eu me comporto como filho de Deus. Mas se eu volto para o Maracanã para assistir um jogo, aí eu não preciso mais ter uma atitude de filho de Deus. Eu não preciso mais ter uma atitude de uma pessoa que ama Deus e que diz que Deus está em todos os lugares. Canta isso, que Deus é onipresente, né? Aquele cântico, né? Que eu vou adorar, vou louvar a Deus, não importa a circunstância. Mas quando eu não tenho esse entendimento que a presença, o propósito dele é estar comigo. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. Isso é muito forte porque uma vez Jesus foi duramente repreendido pelos religiosos, né? pelos religiosos daquele tempo. Ele foi duramente repreendido porque ele estava num lugar, né? Na visão deles, Jesus estava no meio dos pecadores. Esse homem fica dizendo que é filho de Deus, esse homem fica dizendo que é o próprio Deus, esse homem fica dizendo aí essas coisas, mas ele está no meio dos pecadores. Esse é o pensamento religioso. Esse é o pensamento religioso, que existe lugares que Deus não pode estar, que existe lugares que Deus não cabe. Deus não cabe naquele lugar. Que existe ritmo de música que Deus não cabe ali. Está entendendo? Que existe dia da semana que Deus... Não, segunda-feira não é dia. Né? Você é frequente aos cultos de domingo, você é frequente aos cultos da sua igreja aí, quarta-feira, mas se marcar qualquer outra reunião, outro culto, em qualquer dia que fuja de domingo ou de um dia da semana, quarta ou quinta-feira, você não vai, porque na sua cabeça, no seu entendimento, Deus não vai agir num dia que não seja domingo, que não seja uma quarta. Está entendendo? E era isso que aqueles homens estavam dizendo, olha, não cabe Deus aí nesse lugar no meio dos pecadores. Não sabiam eles que não era Jesus que estava no meio dos pecadores, mas eram os pecadores que agora estavam no meio do ambiente que Jesus gerou através da presença dele. Meu Deus! Meu Deus! Jesus mudava o ambiente aonde ele chegava. Jesus lá em Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, um lugar pagão, onde as pessoas faziam ali sacrifício humano para um Deus chamado Pan. Só do Face, estão me ouvindo aí? Então Jesus chega ali num lugar que era totalmente anti a fé, contrária, completamente contrária à fé do judeu. E ele leva, né, a fé ao Deus único e verdadeiro, e ele leva os discípulos, os apóstolos para lá, e ali ele dá início na igreja. Um lugar pagão, presta atenção, Jesus iniciou a igreja num lugar conhecido como um lugar pagão. A igreja tem o poder para mudar todo o ambiente.
Você, como igreja, tem poder para mudar todo o ambiente. Todo o ambiente. Porque o que muda esse ambiente é a presença de Jesus. É a presença. Então, quando eu tenho consciência de que eu preciso estar dentro desse propósito de Deus, que é estar com Ele. Porque esse é o desejo dele, Ele quer estar comigo. E Ele enviou o Filho dele para morrer, para estar comigo. E olha o que o Filho dele diz, lá em Mateus 28, 20. Né? O que Jesus diz lá? Olha, ensine os discípulos a obedecerem tudo que eu tenho mandado, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim de tudo. Ao Deus conosco, ao propósito de Deus de estar com você. Começou lá no Jardim do Éden e veio até hoje. Esse propósito está até hoje se cumprindo na minha vida e na sua vida. Mas você precisa desejar estar com Ele também. Não é a gente tem essa coisa, né, de achar que a presença de Deus na minha vida ela é automática, né? Aonde eu estiver, Deus vai estar comigo. Sim, mas se você gerar esse ambiente para Ele vir, é lógico. Né? A Bíblia diz que não tem comunhão das trevas com a luz. Não tem comunhão do pecado com a presença de Jesus. Ele foi lá para o meio dos pecadores, né, na visão religiosa, e mudou aquele ambiente para que os pecadores, agora os pecadores é que estão no ambiente dele. E muita salvação, né, muita conversão, muita mudança, muitas transformações aconteceram ali, porque ele gerou esse ambiente de mudança. A gente precisa gerar esse ambiente de mudança. Seja no trabalho, seja na família, seja numa festa. Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento. É possível gerar um ambiente da glória de Deus, um ambiente para a presença de Deus numa festa? Sim, mas você precisa estar ali realmente disposto a mostrar para todos que Jesus está com você ali também. E aí a gente fica, né, nessa de gerar muitas vezes esse conceito, né, de viver muito essa coisa de que não, Deus está no templo, Deus está lá no domingo, no culto, né? Enquanto que Ele quer estar com você todo dia. Ele quer estar com você toda hora. Ele quer estar com você em todo lugar. É isso que Jesus quer. É esse o plano de Deus desde o princípio. Desde o princípio. Não tem dia. Quando você entende que você precisa estar com Ele, né, num ambiente onde a presença dele vai se manifestar, quando você entende isso. E outra coisa, presta atenção nisso, você não tem que sentir a presença de Deus, você tem que saber que Ele está ali. Saber que Ele está ali. Você tem que compreender como se promove essa presença dEle. Ele diz, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estarei eu no meio dele. Então, se tem uma reunião, pode ser até, presta atenção, pode ser até uma reunião de uma igreja. Mas se as pessoas não estão ali buscando os interesses dele, buscando a vontade dele, ele não está ali não. Porque ele falou, eu estarei no meio daqueles que estão reunidos em meu nome. Ele diz assim, olha, quando você for orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto. E o teu pai em secreto te ouvirá. A gente
Não adianta, se eu estou ali na frente de um filme pornográfico, se eu estou ali na frente de coisas, né, assistindo coisas, ou vendo, ou fazendo coisas que não tem nada a ver com ele, com a vida dele, com os princípios dele, eu não vou desfrutar dessa presença. Não vou. Então essa presença é quando eu tenho essa consciência que Deus está comigo o tempo todo, eu preciso dele comigo o tempo todo, eu quero ele mais que preciso, eu quero ele comigo o tempo todo. Então eu vou estar atento para que as coisas que eu falo, faço, esteja ali gerando um ambiente, preparando o lugar para que ele esteja comigo. Para que ele esteja comigo. E aí sim, quando Jesus chegava, o que acontecia? O que acontecia? O cego enxergava, o surdo falava, ou o surdo ouvia, o mudo falava, o morto ressuscitava, o pão multiplicava. Presta atenção, isso tudo gerado pela presença. Pela presença. Os doentes eram curados, os pecadores eram salvos, caráter era mudado, tudo acontecia, tudo era possível acontecer quando Jesus estava. Então, quando eu tenho essa presença permanente, né, a gente vai encerrar aqui, mas quando eu tenho essa presença permanente, eu entendo isso e busco ter sempre essa presença permanente na minha vida, não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. A qualquer momento eu posso presenciar e eu posso até ser agente de um milagre. Agente de um milagre. Quando você entende que essa presença se faz na sua vida, quando você busca Ele de todo o seu coração, não importando o lugar, e nem dia, nem hora. Você não precisa, presta atenção, você não precisa de um culto de libertação para ser liberto. Você pode ser liberto aí agora, ou amanhã, ou domingo, ou segunda, ou terça, o dia que você buscar Ele de coração. Você não precisa para o culto da vitória. Doido para chegar quarta-feira, porque quarta é culto da vitória. Se a presença dele estiver com você o tempo todo, uma presença permanente, você andará em vitória. Você não vai ter vitória. Presta atenção. Você não vai ter vitória. Você vai andar em vitória. Você não precisa ir para o culto do batismo no Espírito Santo. A minha experiência, né, uns chamam de batismo do Espírito Santo, outros chamam de enchimento do Espírito, né, ou outros chamam, tem vários nomes, né, de um momento de renovação espiritual, seja o que for, mas a minha experiência com o Espírito Santo aconteceu na minha casa, num dia de semana, à tarde, sozinho, na sala da minha casa. Na sala da minha casa, sozinho. Eu não precisei ir, não estou dizendo que lá na reunião da igreja não vai acontecer. Sim, acontece também. Mas eu estou dizendo que ele não se limita a dia, ele não se limita a hora, ele não se limita a lugar. Receba o milagre de Jesus aí agora. Porque ele não se limita à internet. A internet eu não vou agir. A internet eu não vou tocar. Eu não vou curar. Eu não vou salvar. Eu tive uma outra experiência muito forte. Essa já foi aqui em Cataguases. Muito forte. Já compartilhei com algumas pessoas. Eu estava assistindo uma ministração do Dan Duque. Dan Duque é um profeta, né, que Deus levantou aí na nossa geração, um homem que Deus tem usado muito. E o Dan Duque, ele participou de uma conferência profética, né, do Clamor pelas Nações na Lagoinha em 2018.
em janeiro de 2018. E eu fui assistir essa mensagem em abril, né, uns 4 meses depois. Aqui em casa, um dia eu peguei o notebook, levei para um quarto que eu tenho ali atrás e eu comecei a assistir aquela mensagem e o Danduque naquela mensagem, olha que o negócio tinha acontecido, a mensagem tinha acontecido em janeiro. Danduque, ele naquela mensagem gravada, aí ele disse, né, se você está em casa, onde você estiver, coloque a sua mão, né, na tela da televisão, do computador, e o que eu estou transmitindo aqui, que Deus está usando na minha vida para gerar, né? Ele estava falando sobre transferência de unção. Ele falando que eu estou transferindo aqui da unção de Deus na minha vida, eu vou transferir na sua. E eu assim, por um segundo eu pensei assim, o negócio aconteceu em janeiro, né? Janeiro, lá em... nada a ver. Mas eu aprendi a não limitar as minhas experiências. Sabe? Essa coisa de você... Às vezes você ouve uma coisa a vida inteira, sendo que outras tiveram outras experiências, mas por aquilo que você aprendeu a vida inteira, todo aquele conteúdo doutrinário, né, teológico, aí você fica às vezes com medo, você fica às vezes com medo de ter vivido algo também. Nossa, não era isso, eu vivi tanto tempo, perdi tempo da minha vida, mas não é. Então eu aprendi isso, a estar sempre aberto a experiências. Teve coisas que fluíram, teve coisas que não fluíram, né? Mas nesse dia, então, passou na minha cabeça um pouquinho, o negócio já aconteceu, meti a mão na tela. Loucura, doideira. Não, a gente não explica Deus, querido. Se você está frio, se você está fraco, se você teve uma experiência com Deus lá atrás, teve coisas gostosas, você experimentou coisas gostosas, e hoje você está tão frio, você não consegue orar, você não consegue ler uma Bíblia, você não consegue, sabe, buscar nada de Deus, você não consegue. E aí você está colocando a culpa disso tudo na pandemia. Ah, porque a igreja não está reunindo. Ah, porque o pastor não veio aqui em casa. Ah, porque eu não estou indo, não tem reunião de célula mais. Ah, porque eu não consigo fazer discipulado mais. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ele não se limita. Tudo isso é muito bom, é importante, isso contribui, isso promove, né? Isso tem propósito precioso na sua vida para te fortalecer e te ajudar, mas presta atenção nisso, você só depende de um coração que está desejoso, que está ansioso, que está queimando de vontade, um coração que está com saudade da presença dele, Se o seu coração está desse jeito, você vai experimentar aí agora, hoje, a presença poderosa, a presença manifesta desse Jesus. Você vai experimentar. Comece a orar sem vontade de orar. Comece a ler a Bíblia sem vontade de ler. Mas deseje, fala, Senhor, mas eu estou com saudade. Eu estou com saudade. Estou com saudade do seu cheiro. Eu lembro quando eu namorava a Silvia. Eu vinha a Cataguases para namorar, na hora de ir embora. Eu pedi a Silvia para colocar o perfume dela num lenço. Eu ia embora sentindo o cheiro. Coisa de namorado, né? Para sentir o cheiro. E eu tinha saudade do cheiro. E eu preciso, você, nossa alma, nosso espírito, precisa sentir saudade do cheiro de Deus.
Sabe, a presença dele é gostosa, a presença dele muda a nossa vida, a presença dele transforma a gente, sabe? O ser humano sem Deus, o ser humano não tem escrúpulo, o ser humano, por mais íntegro que seja, por mais que seja uma pessoa digna, casada, cuida da família, família cuida do marido, cuida da esposa, querido, mas não é a mesma coisa quando você tem a presença de Deus na sua vida, a presença de Jesus, porque tudo que ele criou, todo o mundo, todo o universo, tudo que ele fez, enviar o seu filho, tudo, com um propósito, ele quer estar com você. Ele quer estar com você. Sabe, as coisas não estão indo bem, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com seus familiares, não está bem, chama a presença de Jesus para você. Busca a presença de Jesus para você. Porque aonde Ele está, tudo se torna perfeito. Tudo se torna perfeito. Eu não tenho como gerar um casamento perfeito, mas Deus tem como fazer o meu casamento se tornar um casamento perfeito. Sabe, eu não tenho como gerar um ministério perfeito, mas Deus pode gerar um ministério perfeito. Ele pode. Então, a gente precisa realmente entender e buscar essa presença. Busque essa presença. Ame a presença do Senhor. Ame a presença de Jesus. Sabe, você que não é de igreja, você que nunca foi igreja, você que talvez nem Bíblia você tenha, baixe um aplicativo aí de uma Bíblia no seu celular. Eu vou sugerir aí uma versão NVI, por exemplo, né? Que é uma linguagem bem fácil de você entender as coisas. Comece a ler a palavra. Comece a conversar com Deus. Conversa com Ele. Não faça aquelas orações religiosas, não. Sabe? Eu fico imaginando que a Bíblia mostra muitos momentos de Deus conversando. Né? Conversando com Adão, com Abraão, conversando com Moisés. Né? Quando Deus chama Adão ali no jardim, né, que Deus estava andando, e ele não acha Adão, e ele chama, ele fala, Adão, eu creio que ele falava assim, Adão, ô meu filho, onde você está? Eu não consigo ver Deus falando assim, Adão, onde você está? Para mim quem fala assim é fantasma. Deus não fala assim. Deus falava normalmente. Com Abraão, com Moisés. Sabe por que eu creio muito nisso? Porque quando Deus chama Samuel, né, lá em 1 Samuel capítulo 3, quando Deus chama Samuel levanta e vai até Eli. Vai até o sacerdote Eli e fala assim, Eli, você me chamou? Ele, não, te chamei não. Aí Samuel deita de novo, ouve chamando ele de novo, Samuel. Aí ele levanta e vai lá no Eli de novo. Eli, você me chamou? Ele, não, chamei não. Samuel vem, deita de novo pela terceira vez. Samuel, aliás, na segunda vez que ele foi até o Eli, aí eu já não lembro mais. Não sei se é a segunda ou a terceira. Só sei que ele volta no Eli, e quando ele volta no sacerdote Eli, o sacerdote fala assim com ele, olha, Deus te chamar, quando Deus te chamar, quando você ouvir essa voz de novo, é Deus que está te chamando. E aí você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Olha que legal. Olha que legal. A voz de Deus era tão natural para o ouvido de Samuel. Ele não ouviu um Samuel. Não. Ele ouviu Samuel. Era tão normal a voz de Deus. Ou seja, o relacionamento com Deus é normal. É normal. Você não tem que arrepiar. Acontece, já aconteceu comigo. Mas você pode conversar com Ele normalmente. Sabe? Falar com Deus suas dores. Falar com Deus seus problemas. Falar com Deus suas dificuldades. E Ele vai falar com você. Ele vai falar o seu espírito. Ele pode usar a boca de um discipulador para falar, a boca de um pastor. Ele pode usar a boca de um irmão.
Ele pode usar um filme, ele pode usar uma música, ele pode usar um livro, a própria palavra de Deus. Entendeu? Ele vai falar com você. Porque o que Deus quer é uma conversa. Ele quer dialogar com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele não quer ser um ser lá como uma estátua, alguém inalcançável. Não. Ele quer ser acessível. Ele quer ser acessível. Por isso ele diz, aqueles que me procuram vão me achar. Porque ele quer ser achado. Ele quer ser achado. Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Não se iluda com essa terra. Não se iluda com essa vida. Não se iluda. Sabe? A gente se ilude com essa vida quando a gente perde essa presença. Ou quando a gente nunca teve essa presença. Então busca essa presença na sua vida. Tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente você. Tá bom? Um abraço aí, tô vendo a irmã Ruth, pastor Edinaldo, saudade. Deus abençoe aí, tá? A vida de vocês. Muita saudade de vocês. A Fernanda lá de Maripá, a Natália de Maripá, Max e Lara, uma turma aí no Face, Ronei, Adriana, Nilzinha, a Estênia, só gente boa aí, glória a Deus, né? Alguns, gente, a figura é muito pequena, a foto é muito pequenininha no Face, eu não consigo enxergar, no Instagram vem o nome, mas no Face não vem, eu não consigo, então me perdoa. Tem uma pessoa que está aqui com a gente desde o princípio da live, mas eu não... Depois manda um oi, todo mundo que está aí na live, no Instagram, no Face, manda um oi aí para a gente saber quem é que esteve com a gente, tá bom? Tá joia? Nós vamos orar aqui, clamar a Deus, né, para que essa presença venha e seja permanente na minha vida e na sua vida também, tá? Aonde você estiver aí, amém? Pai, em nome do Senhor, eu quero pedir ao Senhor que essa presença tão gostosa do Senhor, essa presença tão poderosa, essa presença que manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta, meu Deus, a tua paz, tudo que o Senhor quer que a gente experimente, tudo que o Senhor quer dar para nós, meu Deus, o Senhor nos dá através da presença do Senhor. Então, eu lhe peço, Senhor, que essa presença seja constante, que a gente entenda isso, que a gente abra realmente mão, quebre todo esse conceito religioso, toda essa cultura religiosa, que a gente jogue isso tudo para o chão e volte a buscar a presença do Senhor, não importa o dia, a hora e o lugar, e que a gente desfrute dessa presença, e quando a gente puder reunir de novo com a igreja, a gente vai reunir para festejar essa presença, para agradecer o Senhor por essa presença que é constante na nossa vida. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por nos dar esse entendimento e por, através da minha vida, poder ministrar na vida dos meus queridos irmãos e amigos, né, o valor e a importância da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço o Senhor. Amém, amém. Tá? Receba a presença de Jesus aí, cheia de cura, libertação, provisão de Deus, a paz, a alegria dele, em nome de Jesus, tá? Um abração aí para todos. Estou vendo aqui no Instagram pastor Zé Ricardo, pastor Robson, pastor Zé Ricardo, pastora Érica, pastor Robson, pastora Sarita, a Cláudia lá no Rio acompanhando a gente também, irmão Sidney lá em Maripá, o David, né? Luciana, né? A Sueli, minha prima lá do Rio também, muito bom, tia Nininha, muito bom ter vocês aqui nessa live, e que Deus abençoe poderosamente e tenha uma semana abençoada. Depois compartilha a live aí para nós, né, pelo Face, a gente vai colocar ela aí, né, no Instagram, fechou aqui agora. A gente vai
vai colocar o link dela aí, né, no YouTube. Então, se você puder divulgar ela para nós aí, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.